Olá pessoal, tudo bem? Felipe Genovese aqui apresentando mais um Elite Podcast. Hoje a gente vai falar sobre gerenciar negócios. Eu tô aqui com a Juliana Rivabene. A gente vai ter um papo de como abrir uma empresa, como manter o seu negócio. Ela vai dar um parecer de como que estão as coisas rolando no mundo empresarial dentro dessa crise de coronavírus. E isso tudo daqui a pouco. Mas se vocês estão acompanhando agora o nosso canal pelo YouTube, já deixa o seu like, já se inscreva no nosso canal, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que vão ter interesse, ative o sininho para vocês serem notificados quando a gente lançar alguma coisa nova. Se você está acompanhando os nossos conteúdos através das plataformas de áudio, nós estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Castbox e em muitos outros. Então se inscrevam para vocês sempre serem notificados, lembrando que todas as terças-feiras eu lanço conteúdo às 7 horas da noite com um convidado, ou no YouTube, ou também no YouTube, também no Spotify, e às sextas-feiras eu lanço o Elite Plus, que é onde eu lanço um conteúdo só de áudio, que eu troco uma ideia ali, falando da minha ideia de mundo, trazendo algumas ideias, alguns conhecimentos que eu tenho para vocês, tá bom? E agora a gente vai começar depois da vinheta. Eu tô aqui com a Juliana Rivabene. Juliana, se apresente, por favor. Oi, Felipe. Meu nome é Juliana Rivabene, eu sou contabilista, advogada trabalhista, formada há 20 anos e sou especialista nessa área trabalhista e contábil, né? Já atuo nessa área de contábil desde sempre, né? Meu pai era contador, meu avô era contador. Seu avô era contador também? Meu avô era contador também. Nossa. Então, meu irmão é contador. Uma família de contadores. Família de contadores, né? Nós assumimos o escritório do nosso pai. Então, a gente vem já, desde sempre, o escritório já tem mais ou menos uns 40, 45 anos, né? Nós temos clientes desde essa época. Caramba, imagina quanta coisa que não mudou nesse tempo, né? Muita coisa. Provavelmente você viu a mudança acontecendo também. Sim. Você acha que nos últimos 5 anos pra cá mudou muito mais? Bastante, né? Na verdade, a tecnologia ajudou bastante, né? Eu acho que poderia ter mudado mais, tá? Infelizmente, a burocracia atrapalha bastante ainda no nosso país. A gente tem tecnologia para estar muito mais avançado do que estamos hoje. Com certeza. Mas estamos no caminho, né? Você acha que a questão das coisas não serem tão simplificadas, você acha que é de propósito isso? Ou você acha que assim, não teve alguém que mudou? Porque o Bolsonaro, assim que ele entrou, ele falou, não, a gente vai desburocratizar, a gente vai fazer um monte de coisa. E também queria emendar outra pergunta. Também está sendo desburocratizado? Você está achando? Tá sendo desburocratizado, mas existem algumas regras que dificultam porque a própria legislação não permite algumas situações. Isso já vem não só dele, aí nós teríamos que mudar também algumas regras constitucionais. Porque nós temos uma situação de regramentos municipais que o Bolsonaro, por exemplo, não pode mudar, não pode mexer. Então, influencia dentro de uma empresa também não só a lei federal, como também leis municipais. Leis estaduais, leis municipais. Então, nós temos aí milhares de municípios que cada um tem uma regra diferente. Entendi. Né? Você, como contadora, existe um contador para cada município dentro disso que você falou? Não necessariamente, tá? Mas se você tem um contador que atua num certo município, ele vai ter mais conhecimento qual é o regramento daquele município, certo? Entendi. Lógico que nada impede que um contador ele estude, né, a legislação de um certo município para poder atuar naquele município específico. Não tem uma regra que determine que o contador tem que ser daquele município para ele atuar ali. Entendi. Certo? Agora, com relação ao trabalho, por exemplo, de uma abertura de empresa, existem algumas situações, por exemplo, de alvará, né? E cada município vai ter a sua regra de liberação de documentação, que se o contador não tiver habituado ou não conhecer a regra, isso pode impactar no trâmite do processo. Entendi. Então é importante que o contador conheça esse trâmite para poder dar andamento ao processo mais rápido, senão vai atrasar e a burocracia acontece. Não adianta
o tempo ele vai ser vai correr naquele tempo vai ter uma dificuldade maior no decorrer do processo por causa disso. Entendi. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma empresa aqui em São Paulo e quero abrir uma filial, sei lá, em outro estado, por exemplo, o contador ou ele vai ter que trabalhar demais para se inteirar do que acontece naquele outro estado, ou eu acabo contratando um contador daquela região ali para onde eu tô indo. Sim, porque hoje a gente tem, né, uma facilidade, né, como eu falei, da tecnologia. Então, a maioria dos municípios, ele vai ter um canal online que a gente consegue fazer. Município e o estado também, né? Porque a gente está falando em outro estado. Então, você tem dependendo da atividade, você tem uma inscrição estadual e você tem uma inscrição municipal. Então, você vai ter que trabalhar com as duas linhas de trabalho, que é tanto estadual quanto municipal. E com a tecnologia, a gente consegue até trabalhar online. Só que você tem que seguir aquele regramento. E se você tem um caminho lá, né, que é uma contabilidade lá, eu como contadora aqui em São Paulo, eu posso muito bem entrar em contato com algum contador lá, que é um correspondente, que ele vai me auxiliar e trabalhar comigo em conjunto. Entendi. Certo? Não tem nenhum problema nisso. Eu não preciso necessariamente trabalhar só lá, né? Você como empresário contratar direto lá. Eu como contadora, eu posso contratar um correspondente para a gente trabalhar em conjunto. Como colegas, a gente trabalha em conjunto. Assim como os advogados trabalham muito assim com correspondentes em outros estados, né? Os contadores também podem trabalhar assim, não tem nenhum problema. Mas é importante a gente ter alguém, um colega no local, né? Em outra cidade, na outra região, que vai conhecer melhor, né? A gente troca figurinha nesse sentido. Porque às vezes aquela situação daquele município, aquele sistema daquele município, o sistema online daquele município, ele vai ter algumas regras, algumas situações que alguém que está mais habituado naquela região vai poder facilitar e direcionar o caminho das pedras mais fácil para a gente. Entendi. Agora, no meio da pandemia, a gente com certeza teve um número grande de pessoas sendo despedidas, né? E com certeza muitas empresas fechando e muitas outras empresas nascendo, né? Dessas pessoas que, não conseguiu um trabalho, eu preciso empreender, preciso sobreviver. Sim. Que você acha assim que tiveram muito mais pessoas abrindo empresa nesse meio tempo? E qual que é o desafio que uma pessoa que está assistindo a gente quer abrir uma empresa? Você acha que tem que prestar bastante atenção para ter sucesso na abertura dessa empresa? A abertura de empresa em si, nesse meio tempo, nesse tempo de pandemia, eu não vejo que esteja acontecendo tanto porque as pessoas estão com medo, né? A pandemia trouxe um certo receio de empreender. Mas existe a facilidade do MEI, por exemplo. Então, claro, você tem algumas regras. Primeiro que para você, quem quiser abrir uma empresa, ela primeiro tem que definir que tipo de empresa que ela quer abrir, qual atividade que ela vai prestar, né? Se vai ser um comércio, se vai ser uma prestação de serviço, se vai ser, se ela vai fabricar algum produto. A partir daí é que ela vai definir que tipo de empresa que ela vai abrir. Entendi. Então, primeiro ela tem que definir o que ela vai fazer, para depois ela definir que tipo de empresa que ela vai abrir. Porque ela pode abrir como um MEI, dependendo do tipo de atividade que ela vai fazer, ela pode abrir um MEI, que o MEI é mais simplificado, os custos são menores e facilita, principalmente nessa época de pandemia, para ele ter uma noção se aquele empreendimento dá resultado ou não, né? E se ele consegue ter um crescimento e tudo mais. O MEI, ele consegue trabalhar com faturamento até 81 mil no ano. Tá. Então, o MEI, para a pessoa que está assistindo a gente ainda não está familiarizado, é o microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Isso. Então, alguém que vai trabalhar e vai ter uma receita bruta, né? Vai entrar um dinheiro bruto total, livre de impostos e tudo isso, até 80 mil. A pessoa pode optar por fazer esse MEI. O faturamento. Então, o quanto ele vai faturar, né? O quanto ele vai receber por meio desse trabalho é até 81 mil por mês. Por mês? Não, desculpa, por ano. Por ano, tá. Por então, ano. 81 mil por ano. Então, esse 81 mil por ano, ele pode ser... Normalmente, a gente fala assim, você pode faturar em torno de 6.500, 6.700 por mês. Mas não é regra essa divisão, né? Esse valor mensal. Porque você pode um mês você faturar 8 mil, outro mês você fatura 4. Então, desde que seja no total 81 mil no ano. Só que existem regras para poder
a pessoa optar por essa modalidade, que ela é mais simplificada, mas existem regras que, principalmente, a regra de atividade, não são todas as atividades que podem ser microempreendedor. Entendi. Então, por exemplo, uma atividade de psicólogo, ele não pode ser microempreendedor. Um dentista não pode ser microempreendedor, porque ele tem uma atividade regulamentada. Entendi. Regulamentada por um órgão que vai regulamentar. O CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia, o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, ele vai regulamentar. Um advogado não pode ser... Porque ele tem OAB. Porque ele tem OAB. Então, existem algumas atividades. Outras atividades também que foram excluídas. Então, existe um portal do governo, né? Que é o portal do empreendedor.gov.br. Ele vai... Lá dentro do portal existem todas as atividades que são permitidas para o microempreendedor. E lá ele pode optar por uma delas, que esteja dentro daquela atividade que ele pretende optar, que ele pretende fazer. E aí ele consegue trabalhar como microempreendedor dentro desse limite de faturamento. Entendi. Então, assim, abrir uma empresa não é simplesmente ter um número de CNPJ. Eu tenho que saber qual que é o modelo de negócio que eu vou criar. Sim. E então eu vou me encaixar dentro de uma característica que o governo fala. Ó, quem é dentista se encaixa aqui, quem é construtor se encaixa aqui. Sim. Então cada negócio tem uma categoria. Sim. E outra situação, o microempreendedor, ele trabalha sozinho. Certo. Certo? Ele não tem sócio. Então, é ele microempreendedor. É ele sozinho. Então, por exemplo, você, não Felipe, tem funcionários também, eu acredito. Ele pode ter até um funcionário registrado com o piso da categoria que o sindicato determina. Então, ele pode ter até um funcionário máximo. Uhum. Porque depois, a partir disso, ele já sai da categoria de microempreendedor, ele já passa a ser uma empresa de um porte maior, né? A partir do momento que ele passa a ter 2 funcionários. Mas então o governo permite que ele tenha um funcionário com um salário máximo de até um piso da categoria e seja ele só como proprietário da empresa, ele não pode ter um sócio. Se ele tiver um sócio, às vezes as pessoas, eu já tive consulta nesse sentido, da pessoa dizer para mim que ela pretende abrir uma empresa, mas ela tem tem uma sócia, né, um sócio, e eu oriento a não abrir como MEI, porque senão não fica regularizada a situação dela, né? Porque ela vai ter uma sociedade, e como é que vai ficar, né? Mesmo que ela abra uma documentação como MEI, é só o nome de uma pessoa, né? E como é que fica a regularização dessa parceria que ela tem com essa outra pessoa, com esse sócio dela? Então, o ideal é que, havendo sociedade, seja aberta outro tipo de empresa, que aí eu vou explicar daqui a pouco. Uhum. Então, o MEI tem essa característica de ser uma pessoa, né? O MEI ele foi criado para facilitar a vida para regularizar a situação daquela pessoa que não tinha nenhuma regulamentação, nenhuma regularização da vida dela. Um vendedor de pipoca, por exemplo. Exatamente, o manicure, o cabeleireira que trabalhava na casa dela, que não pagava o INSS, que não tinha nenhum tipo de adequação no trabalho dela, na atividade dela. Então, essa pessoa, com o MEI, ela consegue se adequar, consegue ter o INSS dela para aposentadoria ou para uma situação de doença ou acidente de trabalho, qualquer coisa, e tem uma regularização do trabalho dela. Se no futuro aquela atividade começar a crescer, o faturamento dela começar a crescer, ela pode transformar essa empresa num Simples Nacional, ela utiliza o mesmo CNPJ depois. Entendi. Mas ela está regularizada, certo? Ô Ju, eu tô analisando aqui, quando você regulariza a empresa, eu só consigo ver malefícios, porque você vai ter que começar a pagar mais imposto, você vai ter que começar a emitir nota, você vai começar a pagar o INSS. Existe algum benefício? Existe. Quais são os benefícios de abrir uma empresa? Quando a gente pensa, né, eu só vou pagar imposto. Na verdade, quando você está trabalhando, você tem o seu fluxo de entrada de dinheiro em algum lugar. Sim. Que é onde? Na sua conta bancária, certo? E esse dinheiro, ele é proveniente de alguma coisa do seu trabalho, certo? Esse dinheiro, ele tem que ser explicado para a Receita Federal. Por meio de onde? Da declaração do imposto de renda. Certo. Se você não tem uma empresa, você vai declarar como uma pessoa física essa receita. Então, suponhamos que vamos supor, vou pegar aqui a situação do microempreendedor.
Certo. recebendo aí, dentro do limite dele, R$6.000 por mês. R$6.000 por mês, como microempreendedor, ele está dentro do limite dele, ele vai pagar o valor dele regularizado como microempreendedor, recebendo dentro... Aí a gente tem que regularizar a situação dele. Eu, como contador, eu oriento sempre a fazer isso, porque ele, como empresa, ele tem que separar a receita dele como empresa, o que ele trabalha o que ele recebe do trabalho dele, empresa. Que é o Prolabore dele? Que não seria... seria como se fosse o Prolabore dele e o que ele recebe de outro tipo de trabalho, que seja qualquer outra coisa que ele faça. Certo? Mas o que ele recebeu do trabalho dele, dentro da empresa, ele tem que ter uma conta jurídica dele. Tá, eu não posso trazer o dinheiro... Eu sou MEI, eu não posso colocar o dinheiro na minha conta pessoal. Não. Eu tenho que ter uma conta da empresa e minha conta da empresa e uma pessoal. conta particular, tá? Certo. Vamos supor que você, Felipe, abriu um MEI, tudo que você faz é proveniente do seu trabalho de MEI, da sua empresa. Tá? Vamos supor que você tá aqui, você tem uma atividade que você conseguiu abrir como microempreendedor e você está fazendo o seu trabalho, tudo o que você está faturando, você está recebendo através dessa atividade. Você vai abrir uma conta corrente e você vai direcionar todos esses seus ganhos para essa conta corrente da pessoa jurídica, certo? Dentro do limite do MEI, você está resguardado disso. Se você não faz isso, você não tem uma empresa, não tem nada, você vai direcionar esse seu rendimento para uma conta pessoa física. Você vai ter que pagar imposto de renda. Certo. Sobre isso. O imposto de renda, numa faixa de R$6.000, você vai pagar aí em torno de 27,5% de imposto de renda. Na conta do MEI eu não pago o imposto? Não, imposto de renda não. Você não paga, porque você já está pagando. Se você estiver dentro do limite e você efetivamente receber por causa dentro do seu... direcionado do seu trabalho como MEI, certo? Você vai pagar a taxa do MEI. Entendi. Então, tem uma taxa padrão ou cada categoria tem uma taxa? Não, você tem uma taxa de serviço e uma taxa de comércio. Entendi. Certo? Então é diferenciado entre serviço e comércio. Serviço é um pouco maior, em torno de R$65. Comércio em torno de R$50, R$54. Porque existe uma diferença aí se for comércio ou serviço. Mas o que é esses R$54? É por ano, por mês? O que é isso? Por mês. Ah, tá. É por mês. É como se fosse uma mensalidade. É uma mensalidade, isso. Mas isso tem que ter um trabalho constante de análise do que você está faturando efetivamente, de como que você está recebendo aquele valor, tá? Não é simplesmente pegar tudo, vou pegar tudo e vou jogar isso aqui na conta jurídica. Não é. Porque você tem que saber exatamente o que é seu ganho do mês, seu ganho do seu trabalho como empresário, como empresa, né? E se você fizer algum trabalho por fora, não. Vamos supor que você tem a sua empresa e você trabalha como Uber. O que você receber como Uber é seu trabalho como pessoa física. Certo. Tá? Então, o correto é você dividir. Uber seria tipo um freelancer? Uber seria mais ou menos... Uber, ele é considerado como um autônomo, né? Existem até algumas discussões se Uber seria considerado como empregado da Uber. A gente tem até algumas discussões aí no Tribunal no Tribunal do Trabalho, mas ainda não está definido isso, né? Agora, ele é considerado como autônomo. E o que é um autônomo, uma pessoa autônoma? Ela usa o CPF dela, não o CNPJ. O CPF, não o CNPJ. Mas aí entra na categoria de pessoa física normal, né? Pessoa vai física pagar normal. o proporcional àqueles 27% ou menos. O autônomo, quando ele presta serviço para uma empresa, geralmente a empresa ela vai fazer um recibo de pagamento para ele, e aí ela já vai fazer o desconto do INSS e do imposto de renda de acordo com uma tabela do imposto de renda que nós temos que seguir, e de acordo com aquele recebimento que ela tiver. E a empresa é obrigada a colocar no INSS atrelado ao CPF daquela pessoa? Sim, ela vai pagar o INSS, a empresa paga o INSS, né, e desconta isso do pagamento pro autônomo. Ela faz uma retenção. Entendi. Então, essa retenção, o autônomo é como se fosse um empregado registrado, que ele tem esse valor retido no salário dele. O autônomo é a mesma coisa, a empresa vai fazer a retenção tanto do INSS quanto do imposto de renda. É a mesma situação, só o recibo que é diferente, que é um RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, que ele vai receber, e esse valor, depois ele tem que declarar. Se ele teve um valor compatível com o imposto de renda, que teve retenção do imposto de renda,
ele tem que declarar no imposto de renda depois. Entendi. Que ele vai fazer a declaração dele de imposto de renda, vai declarar, e ele pode receber depois isso como restituição e tal lá na frente. Mas o autônomo, ele tem esse recebimento pelo CPF dele. Entendi. Por exemplo, assim, me formei na faculdade, não arrumei um emprego, eu conheço muita gente assim, e começa a fazer freelancer. O freelancer é um autônomo? O freelancer, ele é um autônomo. Ele é um autônomo. Uhum. Mas eu deveria cobrar do cara que tá me pagando pra fazer algum... Porque assim, eu tenho 2 pontos de vista. Eu tenho o ponto de vista eu empresário. Eu fico preocupado se o meu freelancer em algum momento ele vai querer entrar na justiça falando que ele é um funcionário meu, me cobrando algum tipo de benefício. Eu sou extremamente leigo, então assim, eu vejo uma coisa de uma maneira leiga, né? Eu não sei se realmente as coisas acontecem assim. Mas eu sei que tem pessoas que às vezes usam um pouco da maldade. E eu, como freelancer, também quero estar resguardado dos direitos que eu tenho. Eu, como autônomo, também quero estar resguardado dos direitos que eu tenho. Então, tem um impasse, assim, meio dessas duas óticas, né? Então, tudo depende de como é feito o acordo entre vocês. A Justiça do Trabalho, ela trabalha muito, ela se baseia muito nos fatos, né? Como que é efetivamente o trabalho. Então, nós temos algumas regras para definir quem é empregado de uma empresa e quem não é empregado de uma empresa. Ah, legal saber disso. Então, principalmente se você tem uma constância de trabalho, né? Vou falando aqui numa linguagem mais simples, né? Então, você tem uma constância. Normalmente, o freelancer, ele faz trabalhos pontuais, certo? Então, ele já seria excluído aí da característica de empregado por ele fazer trabalhos pontuais. Ele não tem uma constância, certo? Quando você tem aí um contrato mais determinado de trabalho, você consegue de repente, você pode, sim, ser enquadrado como funcionário. Quando eu estipulo, então, quais são os critérios que o funcionário, que o freelancer ou qualquer outra pessoa deve seguir? Por exemplo, assim, na minha cabeça eu imagino o seguinte: o freelancer, eu falo, eu tenho que fazer um serviço. Que horas que ele vai fazer, como que ele vai fazer, então, isso não importa. Então, exatamente, eu ia entrar nesse ponto. Você tem uma constância, você tem uma subordinação, né? O funcionário ou freelancer tem que ser subordinado. Para ser considerado como funcionário, tem que ser subordinado à empresa. Normalmente o freelancer ele não é, porque ele faz o horário dele. Desde que ele entrega o serviço pronto, ele vai fazer o horário dele. Ele vai trabalhar, se ele quiser trabalhar de madrugada, ele vai trabalhar. Se ele quer trabalhar só no final de semana, ele vai trabalhar. Ele vai fazer o horário que ele quiser. Se a empresa determinar o horário que ele vai trabalhar, olha, você vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias aqui, aí você passa a ter uma subordinação. Também pode ser considerado como funcionário. Então, existem algumas regras para você ser considerado como funcionário, certo? Não é só apenas trabalhar ali esporadicamente, não é considerado como funcionário de uma empresa. Entendi. Tá? Então, e o ideal é que haja um contrato, tá? Um contrato de trabalho mesmo como um freelancer ou como prestador de serviço. Hoje em dia, o MEI presta muito serviço para empresas. Então, entre MEI e entre empresa, é ideal que haja um contrato de trabalho definindo aquela situação, né? Porque como o MEI, ele é um trabalho também pessoal, como eu falei, o MEI é o próprio empresário. É o serviço, né? Pode ser um serviço. Um serviço, então, o ideal é que haja um contrato de trabalho, porque são empresas. Mas, ao mesmo tempo, o microempreendedor, ele, empresário, se confunde a pessoa dele com a da empresa. Você não sabe se é uma empresa, porque ele não vai colocar outra pessoa no lugar dele para trabalhar. É ele mesmo que vai prestar o serviço, certo? Então, o ideal é que haja um contrato de trabalho determinando ali como que é feito esse trabalho, que esse trabalho não vai ter um horário determinado, não vai ter um dia específico, ele pode ir lá uma vez por semana prestar aquele serviço, ou que vai ser um serviço específico para ser entregue, não com horário determinado. Isso estando escrito no contrato, já elimina a configuração de empregado. E quais que são quem que é responsável por fazer esse contrato? O empregador, o contratante ou o contratado? Normalmente é o contratante que faz, certo? E o contratado tem que tomar a medida, né? O cuidado de analisar e ver se está tudo ok, né? Prestar atenção no que ele vai assinar, sim, né? Sim, com certeza. Entendi. Com certeza. Chega muita bucha, assim, de pessoas que não leram o contrato e falam, Ju, não vi isso, não me atentei, o que eu faço? Olha, chega muita consulta, né? Muita consulta de como fazer, principalmente de empresas.
Porque eu dou muita assessoria para empresa, então eu recebo muita consulta de empresa. Como preparar um bom contrato, como elaborar um bom contrato para não ter problema também, porque ele está contratando efetivamente o prestador de serviço, não o funcionário. Então, como preparar um bom contrato para não ter problema futuro, né? Justamente para não ter essa dúvida que você teve, né? Como eu vou contratar um freelancer e aí, se a pessoa entrar como processo depois contra mim, né? Então, eu recebo muita pergunta nesse sentido, né? Como que a gente pode elaborar esse contrato pra gente não ter um problema lá no futuro. Então, esse tipo de situação eu recebo bastante. Entendi. E vamos lá. Agora, tô na pandemia, perdi meu emprego, resolvi abrir um negócio. Tá aqui, o Elite. Abri o Elite e abri uma MEI, por exemplo, e começou a dar um retorno. Preciso contratar o segundo funcionário e outra pessoa quer ser minha sócia. Então, o MEI não serve mais para mim. O que eu faço agora? Aí você tem que transformar o MEI em uma empresa, normalmente é simples nacional. Certo. Que geralmente acontece, né? Você pode transformar em outro porte de empresa, mas geralmente é simples nacional. Esse trâmite aí é um pouquinho mais complexo, porque a abertura de uma MEI é muito simples. É aquilo que eu falei no início, nós temos tecnologia para fazer tudo muito simplificado, tanto é que a MEI já é. Você abre a empresa em um dia. Sério? Em um dia você abre a empresa da MEI. Só que a partir daí, quando você vai transformar a empresa, quando você vai mudar de categoria, aí a coisa... A burocracia é maior. Aí dá uma enroscada. Porque você tem que fazer Primeiro você tem que comunicar o portal, aquele portal que eu falei. Você tem que comunicar o portal que houve a transformação da empresa, que ela não é mais MEI. Aí você fala, nossa, né? Eu já recebi casos assim. A pessoa fala, mas eu comuniquei. O que é um portal? O portal, que é o portal do portal da internet, que é onde foi feita a abertura da empresa, onde você controla toda a situação da empresa, que é o portal do empreendedor, o portal do microempreendedor. Entendi. Isso é do governo federal. Do governo federal. Tá. Portal do microempreendedor.gov.br. Depois eu posso passar direitinho o link, porque existem links que são falsos. Depois eu passo direitinho o link pra você colocar. Tem. Não é que é falso, mas a pessoa, quando você coloca, às vezes, no Google, aparece o primeiro, que é patrocínio. Geralmente, os primeiros são patrocinados. Sim. Que são escritórios que vão fazer para você, vão te cobrar uma taxa. Entendeu? Entendi já. Então, o do governo não tem. Tem a taxa mensal, mas não tem taxa para abertura. Tá? Depois eu passo o link certinho para você colocar. Certo. Isso a gente ainda tá falando do MEI. Isso a gente tá falando do MEI. E esse mesmo portal é o que você tem que primeiro fazer a comunicação de desenquadramento quando você vai mudar de categoria. Tá bom. Só que não basta só fazer ali. Dali você tem que passar por todo o trâmite de todos os outros órgãos para comunicar um a um que você não é mais microempreendedor. Então essa parte burocrática ela ainda não tá agilizada. Existe uma promessa que agora, a partir do dia 29 de setembro, o portal da Junta Comercial aqui de São Paulo vai ser totalmente informatizado. A gente não vai precisar mais mandar nenhum documento físico para lá. Porque até hoje a gente tem que, mesmo durante toda essa pandemia, a gente ainda tem que mandar documento físico para lá. Tem que ir no cartório, registrar firma e mandar para lá, não é isso? Tem que reconhecer firma, mandar para lá e tudo mais. Entendi. Então agora a promessa é que agora no final do mês a gente não tenha mais que fazer isso. Vai ser tudo informatizado mesmo, tudo online. Então eu espero que realmente esteja funcionando, porque às vezes eles prometem e a coisa não vai, né? Demora então, um pouquinho. Só quando realmente vai funcionando. De uns tempos para cá, voltando um pouquinho ao assunto, falaram que o Brasil demorava, 180 dias para abrir uma empresa. E falou que agora diminuiu bastante esse prazo. Diminuiu bastante. Porque agora os processos estão integrados. Esse prazo de 180 dias, por quê? Porque você dava entrada em um órgão, aí levava o documento aqui na Junta Comercial, tirava daqui depois de registrado, levava na Receita, depois pegava o CNPJ registrado, né? Porque a Receita dá o CNPJ. Aí você pegava o CNPJ, aí levava depois na Secretaria da Fazenda para tirar a inscrição estadual, se é uma empresa de comércio. E aí depois você pegava a inscrição estadual, levava para a prefeitura. Então, tudo isso era feito fisicamente, indo em cada órgão. E depois de cada um levava dias e dias. E depois você pegava tudo na mão, esse prazo todo. Cada um com um documento diferente para assinar e tudo mais. Tudo isso agora está integrado num único portal.
Que é esse portal que a gente está falando sobre. É um outro portal, né? Agora que a gente está falando de um outro tipo de empresa, mas que a gente... Porque o MEI, eu falei, a gente consegue abrir em um dia. Outros tipos de empresa ainda não abrem em um dia. Ainda não abrem em um dia. Mas antigamente se levava 180 dias, agora leva em torno de 15, 20 dias. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Né? Eu sempre trabalho aí com uma média maior, porque eu tenho que mandar documento ainda hoje, né? A promessa vai ser que a gente não tenha mais documento físico para assinar, mas hoje eu ainda tenho documento físico para assinar. Então, eu preparo a documentação ainda, mando o documento para o cliente assinar, o cliente tem que imprimir, assinar, tudo mais. Às vezes ele está com o sócio tem que assinar também. Então, esse trâmite sempre leva um pouco mais. Então, eu sempre prefiro optar por um prazo mais estendido por causa desse trâmite. Correio, às vezes correio demora. Tá em greve ainda agora? Né? Imagina como a junta comercial estava fechada, mas está recebendo os documentos por correio. Então, você imagina, correio em greve, ter que mandar os documentos por correio. Então, eu não posso me ater ao prazo, prometer para o cliente, olha, em 10 dias sua documentação vai estar em ordem, que não vai estar. E eu não gosto de prometer algo que não vou cumprir. Sim. Então, eu sempre prometo um prazo mais estendido, se sair antes, ótimo, eu falo para ele, pode ser que saia antes. E aí o cliente vai ficar contente. Mas diminuiu bastante o prazo, sim, diminuiu bastante, porque a gente tem agora um portal único que vai dar uma gerenciada nesse trâmite todo, sabe? Ele dá uma analisada prévia nos documentos, já faz ali uma análise prévia se está tudo ok antes da gente preparar a documentação. Então, isso facilita bastante para a gente. Entendi. Então, assim, para eu abrir um Simples Nacional, que você falou, né, direto, tá demorando mais ou menos uns 15 dias. Simples Nacional. Aí, quando eu falo em Simples Nacional, a gente tem... Simples Nacional é uma empresa que não seja... Qualquer outro tipo de empresa que não seja MEI, ela vai levar esse trâmite. Tá. Então, nós temos... Aí são naturezas jurídicas, né? Que elas... o que diferencia a natureza jurídica é o gerenciamento mesmo que aquela empresa vai ter, tá? Então, algumas atividades não são interessantes trabalhar como Simples Nacional, porque a tributação dela é maior no Simples Nacional, então é mais interessante trabalhar como lucro presumido. Então, aí é bom sentar com a contabilidade, analisar, né? Então, peraí, ainda tem outra categoria. Tem outras categorias, tem. Tá, então, peraí, tem o MEI para quando a gente tá começando. Sim. Aí eu cresci um pouquinho. Aí eu virei qual? Aí depende. Aí depende. Porque dentro do nosso regramento jurídico do Brasil, nós temos o MEI, que são para empresas que estão pequenininhas, né, com aquele porte pequenininho, um único sócio, que fatura até 81 mil e tem certas atividades, apenas mais restrito, que é o que eu falei primeiro. Aí depois, a partir daí, nós temos a natureza jurídica de uma empresa que é Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Nossa. Mas aí, cada uma delas tem uma tributação diferente. Certo. Tá? E o MEI, ele tem um limite de faturamento também, que vai até 3.600.000. Faturamento... Qual que é a definição da palavra faturamento? Faturamento é quanto você emite de nota, que você efetivamente fatura no seu trabalho, no seu dia a dia. Então eu posso... Quanto vende, quanto... Vender até 3 milhões no MEI? No MEI. 3.600.000 dentro do mercado nacional, mais 3.600.000 dentro do mercado internacional. Mas isso daí é o que? Tipo assim, é a longo prazo? No ano. Mas isso não tem diferença dos 81 mil? Tem uma diferença? Eu não entendi. Então, dentro não é no MEI, no Simples Nacional. Ah, tá. No Simples Nacional. No Simples Nacional. No Simples Nacional, entendi, isso já é outro porte, é Simples Nacional. Tá. Nesse faturamento, você tem algumas escalas de tributação. Então, a gente tem uma tabela, você começa com uma tabela mais baixa e vai aumentando, dentro de um escalonamento de faturamento que são a somatória de notas de quanto você vendeu, quanto você prestou de serviço, pode ser tanto prestadora de serviço, quanto comércio, quanto indústria. Então, quanto você trabalhou, quanto você... quando a gente fala em faturamento, é o quanto você
efetivamente teve de rendimento aquela empresa. O quanto entrou, o quanto de nota você emitiu, o quanto que entrou o bruto, né? A gente não tá falando de imposto, de salário de funcionário, Não. É o bruto. Tá. É o bruto, tá? Isso a gente não tá fazendo uma análise contábil, porque a análise contábil é muito diferente disso. Ah, com certeza. Tá? A análise contábil existem muitas variáveis aí que a gente vai contar. Mas a gente está falando de uma análise simplificada. Você pega todas as notas fiscais, tanto de venda quanto de serviços prestados, soma tudo, aquilo é o faturamento da empresa. Entendi. Então, isso você tem um limite para trabalhar no Simples Nacional. Só que tem que ter um cuidado para analisar isso, porque algumas empresas, algumas atividades, você paga eu falei, você tem alíquotas de imposto, mas algumas atividades têm uma alíquota maior que outras. Então, existem atividades que uma alíquota vai ser compatível com outra situação, que é o lucro presumido. Então, a gente, como contador, vai sentar com o cliente, vai analisar que tipo de empresa você vai se enquadrar aqui para fazer a adequação, isso de imposto. Mas isso não muda a abertura da empresa. Tá? A abertura da empresa é uma só. Os caminhos de abertura da empresa são os mesmos. Tá? Entendi. Isso é só adequação de imposto, gerenciamento de empresa, para ver qual que é o imposto melhor, qual tipo de empresa você vai pagar o menor imposto possível. Tá? Isso é uma regra legal. Sim, tá? Claro. É questão de gerenciamento mesmo, de sentar com o cliente, sentar com o empresário e definir, olha, essa sua atividade, você se enquadra aqui, e aqui a tributação é mais favorável para você consegue trabalhar de uma maneira assim, de uma maneira assado, tá? E a gente consegue trabalhar o seu faturamento de uma maneira que você consiga reduzir a sua tributação. Isso é um contador que vai ajudar o empresário a gerenciar aquela empresa de uma maneira melhor. Por isso é importante a figura do contador no gerenciamento da empresa. Ju, você que lida com empresários, com bastante pessoas que dirigem negócio assim, tem alguma qualidade que você acha legal nessas pessoas, que você fala, porra, é legal estar falando sempre com empreendedores porque eles têm esse tipo de visão assim, que chama muita atenção? Olha, o empreendedor, ele tem que ter aquela visão de estar sempre preparado para tudo, né? Porque é foda assim empreender, cara. Nossa. Eu acho que um empreendedor nato, ele não se deixa abater com os problemas que aparecem. Então, eu percebi muito isso nessa pandemia. Sabe? A pessoa... eu vejo muito empreendedor que... É aquilo que a gente vê. A pessoa que consegue pegar os problemas e fazer virar a situação. Pegar sabe? aquele limão azedo, amargo e fazer uma limonada gostosa. Exatamente. Refrescante. Exatamente, sabe? A pessoa que consegue, na crise, vender lenço, sabe? Pra quem tá chorando, ao invés de chorar junto, sabe? Tem uma situação, né, que falam mais ou menos isso, entendeu? Então, é isso, sabe? O empreendedor, ele consegue ver de onde você vai tirar lucro, porque o empreendedor, ele visa o lucro. Sim, certo? Sim. Então ele consegue ver de onde ele vai tirar o lucro daquela situação. Esse é o empreendedor nato. Isso que é legal, tá? Porque a gente tá vivendo uma baita de uma crise, mas ninguém não é só no país. Isso. E não é só aqui, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Eu conheço pessoas dos Estados Unidos, lá o negócio lá tá feio, sabe? Muita gente, a Disney tá despedindo muitas pessoas, tá demitindo muitos funcionários. Sabe, quem diria que a Disney ia entrar em crise? Sim. Sabe, não é só aqui. Então a gente fala, nossa, aqui o governo não é só aqui, tá? A gente pode ter muitos problemas, o país tem muitos problemas, mas o problema da crise é mundial. Então, se a gente focar só no nosso problema de crise, a gente não vai crescer. Então nós temos que revirar. E eu falava muito isso no começo, que o importante é você conseguir enxergar onde você consegue virar uma chave do seu negócio, sabe? Você não pode abrir a empresa? Então, tenta entregar. Tenta fazer a entrega do seu produto, tenta fazer alguma coisa. Pega a internet, usa a internet para isso. Então, eu tenho cliente que tem loja de roupa de rua, loja de rua, começou a vender pela internet
Não deixar a peteca cair, sabe? Isso é empreendedorismo. E como que tá sendo essa mudança? Então, a pessoa conseguiu segurar e olha, e cresceu. Que legal. Cresceu. Caramba. Voltou a abrir a loja, lógico, porque né, as lojas, né, o comércio voltou a abrir, Sim. a loja voltou a abrir. Mas a pessoa, lógico, eu não vou dizer que foi fácil. Não, nada é fácil. Nada é fácil. E ainda não tá sendo fácil. Não. Mas você não pode deixar a peteca cair. Sim. Tem que segurar. E eu falo quando conversam comigo, eu falo, a pessoa que conseguir se manter e conseguir vencer essa barreira que a gente está vivendo agora, quando chegar no futuro, quando passar por tudo isso, vai ter muito, muito, muito mais fortalecido. Com certeza. Eu acho que tem umas porradas que a gente leva às vezes que faz a gente crescer tanto. Tem. Que mais pra frente, depois que a turbulência passa, na hora que chega a calmaria, você fala, eu tô a milhão. Eu não vou baixar a onda. Você tem a opção, você baixa a onda, ou você fala, não, eu quero ficar nessa noia, e aí você deslancha, aí você cresce. Meu pai falava que a época que ele mais crescia era na época de crise. Concordo. Porque é verdade, porque é na crise que a gente tem que... Você vai fazer o quê? Vai sentar e chorar, né? Então... A gente sai da zona de conforto, né? Porque eu acho que quando as coisas estão indo bem... Por exemplo, assim, eu vou falar por mim. Eu fiz um planejamento pra 2020, 2019, trabalhei pra caramba. E falei, não, 2020 é o ano de colher os frutos daquilo que eu plantei em 2019. Então eu falei, nossa, vai ser o melhor ano, sabe? E o coronavírus chegou assim de um jeito que ninguém esperava. Eu escutei, acho que em janeiro, fevereiro, eu tinha escutado, tá rolando uma doença lá na China e tudo mais. A gente nunca botou fé, porque tava rolando, acho que ebola, já rolou ebola em 2013, já rolou várias outras doenças. Gripe suína, gripe tudo. suína, teve gripe do frango, aviária, não gripe sei. aviária, eu lembro, acho que foi, não sei se foi a suína ou a aviária, que o Nicolas era pequenininho. A gente andava com álcool gel na bolsa, tudo, limpava a mão dele toda hora. Mas não foi essa coisa, né, que a gente viveu agora, não foi isso. A gente não precisou ficar preso. Não, ninguém. Não parou, sei lá, companhias aéreas, não parou tudo o mundo, isso, não. O mundo. E agora, então, quando eu escutei, eu falei, é só uma marolinha, não, né? Não, foi uma tsunami. Foi uma tsunami, assim, forte. E foi uma pancada, não esperava, e eu tive que me reinventar. Fiquei aqui meio que não sem fazer nada, né? Mas eu fiquei me sentindo improdutivo, fazendo as minhas coisas à distância. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma outra coisa, preciso usar o tempo que eu tenho, preciso usar o conhecimento que eu tenho, porque não adianta nada. Conheço muita gente que tem conhecimento, que são inteligentes, que tem dons e que estão em casa sem fazer nada, sabe? Talvez eu não seja tão inteligente, eu não tenha dom, mas eu tenho ação. E a ação, eu acho que ela é muito importante nesses momentos, que você fazendo a ação é que as coisas vão acontecer. Então, num momento como esse, tem um limão, tem uma água, vou fazer uma limonada e vou vender. Tá todo mundo chorando, tem um lenço no meu bolso, vou vender o lenço. Hoje de manhã eu vi um negócio no Insta sensacional. Era muito legal. Era assim, era uma criancinha, ela chegou pra vender, acho que açúcar, não sei, sal, qualquer coisa, um saquinho branco, do lado de um cara. Aí o cara tava vendendo, acho que por 20, a criança colocou assim uma plaquinha vendo por 10. Aí o cara catou e colocou uma plaquinha vendo por 5. Aí a criança foi lá, comprou tudo do cara, com o dinheiro que ela tinha, comprou tudo do cara, e ela virou uma plaquinha e falou, vendo por 40. Você entendeu? Ela acabou com a concorrência e depois ela inflacionou o preço. Eu achei genial, eu não sei se é uma campanha de marketing, eu não sei. Mas isso tudo pra falar o quê? Que existe uma situação que você pode contornar, aliás. Você pode contornar. Controlar nada tá sob controle, mas você pode contornar, né? Então eu acho que a gente, nessa pandemia, falando com o contador, tendo ciência desse conhecimento, porque se você tá desempregado, se você tá em casa, então se você sempre quis... Conheço muita gente que me fala assim, quero abrir um negócio, mas não basta querer. O negócio não vai acontecer se você só quiser. Você não vai ficar rico se você tiver o sonho de ficar rico. Você não vai fazer nada na sua vida se você só quiser. Só se você tiver vontade. Você tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E não é fácil. O primeiro passo é procurar a Ju e abrir um MEI. Isso. Procurar, tem que abrir, tem que se regularizar. Tem que se Começar regularizar. não regularizado também não é legal, porque depois você pode ter algum problema. Vale a pena eu começar, por exemplo, assim,
o que eu acompanhei, né? Eu tenho uma amiga, eu acompanhei ela comprando algumas peças na internet de lugares mais baratos e vendendo, por exemplo, no Mercado Livre. Então, eu não sei se vale a pena ela esperar. Ela tava tendo um lucro, sei lá, de R$500 por mês, por exemplo. Um lucro, assim, mais ou menos. Eu não sei se vale a pena essa pessoa ela começar a ter um lucro um pouco maior para abrir uma empresa ou se só dentro disso daí já... Olha, a vantagem do microempreendedor é que, além de ela ter uma taxa baixa, ela não vai pagar sobre o que ela fatura, ela vai pagar um valor fixo por mês. Essa taxa, ela vai ter o INSS. Ah, já está incluso dentro dessa taxa o INSS. Então vale a pena. O INSS dela. Então ela consegue garantir lá na frente a aposentadoria. Tudo bem que a gente está vivendo uma série de mudanças para aposentadoria, certo? Mas vai existir a possibilidade dela se aposentar no futuro pagando alguma coisa. Se ela não pagar nada, ela não vai se aposentar nunca. Sim. Então é aquilo que eu falei, tem que dar o primeiro passo. Embora a gente fale, nossa, não... a Previdência é uma porcaria, né? Todo mundo fala, não quero contribuir com a Previdência. Só que quando a pessoa chegar nos seus 40, 50 anos, ela vai se arrepender de não ter começado lá atrás. Mas assim, se eu começar a pagar minha Previdência com 50 anos, qual que é o... Com 50 anos é muito difícil você conseguir se aposentar. Me aposentar com 50. Não, se você começar com 50 anos, vai ser muito difícil você se aposentar. Por isso que eu falo, tem que começar mais cedo. Quais são os critérios da aposentadoria? A aposentadoria muda muita coisa. Hoje você tem que... você vai ter uma... Por exemplo, homem, você tem uma idade mínima de 65 anos. Se eu não me engano, Tá, eu não consigo me aposentar antes dos 65. Não. Mudou muito. Muito. Então, você tem que ter... Você tem que começar a contribuir. Tem que ter um planejamento de aposentadoria? Tem. Você acha que vale a pena quem tá assistindo falar, vou começar a fazer um planejamento? Eu acho que assim, eu acho que tem que ter um planejamento independente do Estado. Tem. Pessoal, assim, eu vou juntar o meu dinheiro, vou fazer isso e aquilo. Mas também, para quem trabalha e depende e quer se aposentar pelo Estado, você acha que tem que ter um planejamento? Eu acho que quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você começar, melhor. Dificilmente a pessoa já não contribuiu alguma vez na vida. Às vezes a pessoa já foi empregado, já teve alguma contribuição. Então é sempre interessante ver o quanto já contribuiu, certo? Para não perder. Porque se ela não contribuir mais, ela vai acabar perdendo aquilo que ela já veio contribuindo. Nunca mais certo? Pega de volta? Não, você não pega de volta, certo? Se você não contribuir mais e não se aposentar, você não pega de volta. Não é um dinheiro que está lá como uma poupança. Você tem aquele período de contribuição que ele vai contar para uma aposentadoria lá na frente. Entendi. Tá? Mas você não tem esse valor lá depositado como se fosse uma poupança. Não é como se fosse o fundo de garantia que está lá depositado, guardadinho numa conta. Não é isso. Então, se a pessoa já contribuiu alguma vez na vida, tal, então ela tem esses meses, esse período lá constando na conta dela do INSS, no cálculo da do INSS como contribuinte já. Então é bom fazer o cálculo, ver o quanto ela já contribuiu, ver o quanto falta para contribuição ainda, para aposentadoria diante das regras novas. Então cada caso é um caso. E analisar se vale a pena ela continuar contribuindo ou não. Mas sempre vale a pena analisar isso. E se ela for optar pelo microempreendedor, ela vai fazer uma contribuição muito baixa. É muito baixa, a empresa vai estar ok, vai estar colaborando para a própria aposentadoria. Sim. Então, realmente, dentro desse modelo eu vi bastante vantagens. Sim. E aí, depois, com o passar do tempo, ela pode... Às vezes ela faz uma venda, por exemplo, para uma pessoa jurídica, ela é obrigada a emitir nota. Ela vai precisar de uma empresa. Se, por exemplo, aparecer um cliente que eu vou extrapolar aqueles 81 mil, o que eu faço? Aí, se você extrapolar na venda automaticamente, existem algumas regras de transição aí de faturamento, tá? Se for dentro do ano... se for um mês só, então existem algumas regras que você paga uma diferença de imposto até o final do ano. Se você extrapolou pouco, até 20% do limite do faturamento, você vai pagar uma diferença só. Por exemplo, nós estamos agora em setembro. Se for este mês, vamos supor que fosse este mês, você pagaria uma diferença do faturamento, de imposto até o final do ano por ter extrapolado o limite, em até 20%. Se esse aumento
de faturamento for superior aos 20%, aí você automaticamente você sai da condição de microempreendedor, só que você pode ter uma cobrança de imposto como Simples Nacional retroativa desde janeiro. Então tem que analisar isso. É sempre bom ter um acompanhamento aí de um contador para analisar como é que vai ser isso, né? Porque esse aumento de faturamento muito repentino pode trazer essa situação aí de retroatividade de cobrança de imposto, sim. As alterações as mudanças de critério de microempreendedor para simples, elas podem acontecer se você mudar de atividade, se você contratar outro funcionário e tudo mais dentro do decorrer do ano, ou se simplesmente for por opção, você falar, nossa, cansei de ser microempreendedor, agora eu quero ser simples. Se for por opção, só pode acontecer na virada do ano. Entendi. De um ano para outro. Então, qualquer opção que você for fazer de mudança de natureza jurídica, que é aquelas explicações que eu falei, sim, MEI, simples, lucro presumido e tudo mais, qualquer mudança que você fizer desses tipos de empresa, só pode acontecer no início de cada ano. Então, isso também é bom ser analisado junto com o contador, porque aí ele vai te orientar qual que é o melhor caminho e tudo mais, por causa desse prazo que existe aí para fazer essa opção. Qual que é o tempo que a gente estava falando de transição entre o MEI e o outro modelo que eu vá adotar? O tempo de processo? Mais ou menos. Varia. Normalmente aí também é de 20... E eu posso continuar trabalhando, emitindo nota nesse período? Pode, porque a sua empresa não deixa de existir. Entendi. Tá? A comunicação, quando a gente faz a comunicação dentro do portal do empreendedor, quando a gente faz a comunicação, você fizer a comunicação agora em setembro, vamos supor que um cliente me procura, eu vou fazer a comunicação dele dentro deste mês, que ele tá deixando de ser MEI, porque ele tá registrando um funcionário, alguma coisa assim, agora dentro do mês de setembro, mas a comunicação vai valer a partir do mês de outubro. Então, a partir de outubro, ele deixa de ser microempreendedor. E aí, em outubro, a gente faz termina esse trâmite de comunicação nos outros órgãos. Então, a gente tem esse lapso de tempo por causa da comunicação entre os órgãos todos que tem que acontecer. Por isso que eu falei que demora um pouco mais, que é mais burocrático. Porque existe esse lapso aí, que o próprio sistema bloqueia pra gente fazer isso. Entendi. E, por exemplo, assim, como eu quero contratar um funcionário, como que funciona a contratação de um funcionário? O que eu preciso me atentar ao contratar um funcionário? Bom, você vai contratar um funcionário, você tem que fazer. Primeiro, a gente tem uma regra que é o E-Social, que entrou aí há algum tempo. Porque antigamente o que acontecia? As empresas, elas contratavam o funcionário dentro da empresa deles e depois de um tempo ia comunicar ao contador. O contador corria para fazer a documentação e tudo mais. Agora não é mais assim. A partir do momento que você vai contratar um funcionário, você vai ter que comunicar a contabilidade, o RH, porque o RH já tem que comunicar o portal do governo, que é o portal do E-Social. E esse portal, ele não tem comunicação retroativa. Ele é diariamente sendo comunicado, diariamente. Não tem como você fazer uma comunicação, por exemplo, hoje é dia 19, que eu contratei um funcionário ontem. Impossível. Entendi. Então, eu não consigo fazer comunicação retroativa. Então, eu tenho que comunicar que eu vou contratar um funcionário com 2 dias de antecedência. Eu posso falar futuro? Tipo, vai começar daqui 3 semanas. Não, eu comunico que eu vou contratar dali 2 dias. Então, hoje eu entro, dali 2 dias ele vai ser contratado. Contratado com um contrato de experiência, normalmente é com contrato de experiência e tal, com aquele contrato que for, o prazo que for definido na experiência. Mas ele vai entrar dali 2 dias, porque esses períodos de 2 dias, o portal vai fazer análise da documentação dele. Às vezes pode acontecer de ter problema no nome da mãe, na documentação do nome da mãe, lá na Receita Federal. Aí a pessoa, o contratado, tem que ir lá, regularizar esse nome e tudo mais. Então, esses 2 dias, a gente precisa de antecipação para fazer essa comunicação no portal, para tá tudo regularizado, para depois, se estiver tudo ok, a gente faz a contratação dele na data específica, certo? A partir daí, começa a contar o período de experiência. Se ele nunca trabalhou na empresa, você pode dar o período de experiência para ele.
que pode ser no máximo 90 dias. Período de experiência. Não necessariamente são 90 dias. Não. Até 90 dias. Até 90 dias. Até 90 dias. A orientação sempre é 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Entendi. Porque aí, se der algum problema com o trabalho dele e tal, você pode rescindir aquele contrato de experiência e aí a rescisão é mais tranquila. Quais são as despesas que eu tenho com o funcionário? Eu pago o salário dele, mas eu ainda pago um imposto em cima do salário, não é isso? Você paga o... Depende do tipo da empresa, né? Se for a classificação da empresa. Simples nacional, lucro presumido. Por isso que essa análise do tipo de empresa... também. Influencia isso na folha de pagamento também. Caramba! Influencia na folha de pagamento também. Então não é também. só a atividade da empresa ou os produtos que eu vendo, se é serviço, se é produto. Não. Caramba, então é muito mais complexo do que... Sim. Porque é uma empresa simples nacional, ela basicamente não vai ter imposto sobre a folha de pagamento, exceto o FGTS, mas o FGTS ele não é considerado um imposto. Mas a empresa que paga, recolhe o FGTS do funcionário, que é 8% sobre o salário dele. Entendi. O INSS, ele é descontado do salário do funcionário. Uhum. Então, aí é o valor estipulado em cima do salário dele, tá? É descontado do próprio funcionário. A empresa não paga nada, ela desconta do funcionário e recolhe, certo? Mas não sai do caixa da empresa. A única coisa que vai sair do caixa é o FGTS. Isso numa empresa do Simples Nacional. Agora, uma empresa de um outro tipo de natureza jurídica, um outro tipo de empresa, do lucro presumido, lucro real, ela vai pagar em torno de 20%, 22%, 25% da folha de pagamento, do valor total da folha de pagamento. Então, da soma de todos os salários, ela vai pagar isso sobre relativo ao INSS, que seria o INSS da empresa. Entendi. Por que essa diferença? Porque igual o microempreendedor que paga o INSS naquela taxa, o Simples Nacional também tem a participação do INSS da empresa dentro do imposto dela que ela paga do Simples Nacional. Entendi. Então ela paga o INSS, só que está dentro do cálculo do Simples que a gente faz sobre o faturamento, não sobre folha de pagamento. É um cálculo diferente, é uma situação diferente. Então, não é calculado sobre a folha. Agora, os outros tipos de empresa, a gente já calcula sobre a folha. Então, ela fica mais cara. Uma contratação de funcionário fica mais cara. Então, a gente tem uma empresa de lucro presumido. Nós temos 8% do fundo de garantia, mais 20%, 22%, 25% de INSS sobre o salário do funcionário. Dá quase 30%. Quase 30%. Então. Praticamente Caramba. 30%. Calma aí que agora deu branco. E tá bom, eu tenho um funcionário, tô trabalhando, minha empresa tá a milhão e aconteceu o coronavírus. E agora? O que a gente faz? Como que funciona? Porque eu fiquei sabendo que o governo tá ajudando algumas empresas, né? Com o pagamento de funcionário, porque acho que muitas empresas diminuíram a jornada de trabalho para pagar menos para os funcionários. Não para pagar menos, mas porque elas não tinham um fluxo de caixa que comportasse a saída, né? Isso. Então, o governo falou, não, tudo bem, a gente compreende isso, vamos flexibilizar as horas. A empresa que aderiu ou que quis aderir a isso, ela precisou passar por uma triagem, documentação. Como que foi isso? Como que eu chego empresa no governo e recebo a ajuda também que o governo está oferecendo? Não, na verdade, o que aconteceu? Quando estourou a pandemia, o governo adotou uma série de medidas, liberou uma série de medidas para as empresas. Deu uma parada aqui. Aqui está valendo até hoje, a principal que está valendo até hoje foi que inicialmente era uma medida provisória, 936, que virou lei, foi aprovada e virou lei, com algumas alterações, foi aprovada. E ela vem sendo prorrogada, que é essa lei, ela permitiu que o governo prorrogasse o benefício, que é o benefício emergencial, o BEM, que a gente chama de BEM, benefício emergencial, que ele possibilita que as empresas reduzam a jornada e suspendam os contratos. Então, o governo ele vai prorrogando de acordo com a necessidade, até o fim do estado de calamidade que a gente está vivendo ainda. O estado de calamidade ele foi decretado lá em março, se eu não me engano, não lembro exatamente a data, mas até hoje a gente está vivendo num estado de calamidade, né? Então, enquanto durar esse estado, o governo pode ir prorrogando essas medidas.
E qual que é o critério? O critério é que a empresa reduza efetivamente a jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70% essa jornada. O governo vai pagar o salário, vai compensar, ele não vai pagar o salário efetivo, a diferença do salário efetivo. Ele vai fazer uma compensação dessa diferença com base no critério que ele paga o seguro-desemprego. Então, o que acontece? O governo ele paga o seguro-desemprego para quem é demitido, ele tem uma tabela de pagamento do seguro-desemprego, que não é o mesmo valor do salário que a pessoa já recebia. E ele manteve a base de pagamento, ele manteve a base dessa tabela. Isso não quer dizer que se a pessoa amanhã for demitida e ela recebeu esse auxílio, ela não vai receber o seguro-desemprego. Não tem nada a ver. Ele só usou o mesmo critério para se basear com valores, tá? Então, se a empresa reduzir em 25% a jornada, o funcionário ele vai receber 25% da tabela do seguro-desemprego. Estou fazendo aqui uma análise bem simplificada, porque existem alguns critérios aí de valores, mas é basicamente isso. Se houve uma redução de 25% da jornada, ele vai receber 25% a menos do salário pela empresa, mas ele recebe uma compensação de 25% do seguro-desemprego. Da proporção daquele montante que caberia a ele no seguro-desemprego. Isso. Se a redução foi de 50%, reduz 50% do salário, ele recebe proporcionalmente 50% do seguro-desemprego. Então, eu sempre falo que são 3 lados que estão cedendo, certo? São 3 lados que estão cedendo. O governo está cedendo a parte dele porque ele está fazendo um pagamento. A empresa está cedendo a parte dela porque está reduzindo a jornada, então não está tendo funcionário 100% ali dentro da empresa. E o funcionário está cedendo a parte dele porque não está recebendo o total do salário, mas ao mesmo tempo também não está trabalhando o total, certo? Então, não está deixando de receber o 50%, porque vamos supor que ele trabalhe 50%. Ele não vai receber só 50% de salário, ele vai recebendo como uma compensação. Um pouquinho mais. Certo? Sim. Então, todo mundo está se ajudando aí nesse ponto. Com relação à suspensão do contrato, é diferente. Existe um critério. Suspensão é suspensão total. Suspensão do contrato, suspensão total. O funcionário não pode trabalhar. Então, suspendeu, a empresa não está trabalhando. Ou a empresa está trabalhando, mas aquele contrato específico, aquele funcionário específico não está trabalhando, ele está em casa. Se a empresa tem um faturamento até superior a 78 milhões, se não me engano, 78 milhões, ela vai poder reduzir apenas 70% da carga do salário. Então, ela vai pagar 30% do salário e o governo vai compensar os outros 70% também com base nesse cálculo do seguro-desemprego. Então, existe uma redução aí de 70% da carga, do salário, desculpa. Entendi. Se a empresa tem um faturamento menor, a empresa pode não pagar 100% do salário. E o governo paga o valor de 100% do seguro-desemprego. Certo? Então, é meio complexo esse cálculo e tal, mas é assim que o governo, essa foi a maneira que o governo achou possível fazer esse ajuste e pagar. Então, o governo não paga nada para a empresa, o governo paga diretamente para o funcionário que está tendo a sua carga reduzida ou seu contrato suspenso. Quando a empresa ela paga essa porcentagem para o funcionário, isso diminui também em cima daquele imposto lá que a gente estava falando antes? Do INSS, do... Diminui. Também. Então, diminui proporcionalmente. Diminui proporcional. E então essas medidas elas vieram para ajudar, e quem já teve lá atrás, só que existem algumas regras, quem já optou lá atrás tem algumas regras aí de ajuste, de prazo, sabe? Quem já optou pode optar de novo por o total dos acordos, quem já fez acordo lá atrás e está optando de novo por acordo, está pegando novos acordos, o total tem que ser no máximo de 180 dias, porque a gente já teve algumas prorrogações, né? Então, o total tem que ser no máximo de 180 dias. Então, existem alguns ajustes. Quem não optou ainda pode optar agora ainda pelos acordos de redução de suspensão. Então, as empresas podem se ajustar aí de acordo com o caixa delas, com a situação delas. Tá? São algumas alternativas aí. Existem outras alternativas que o governo liberou empréstimo, mas tem muita empresa reclamando que não está conseguindo empréstimo. Porque o governo liberou, mas liberou através dos bancos. Então, quem tem que liberar efetivamente são os bancos. Então, o governo libera o dinheiro para o banco libera aqui na outra ponta para as empresas.
Aí o banco, né, pede uma série de documentação, Ainda tá documento e muito tudo mais. burocratizado, né? Então muita empresa não conseguiu nenhum tipo de ajuda nesse ponto de empréstimo, porque na ponta aqui o banco não liberou. Entendi. Não teve esse problema. Meu, tá sensacional o papo com a Ju aqui. Nossa, se deixar a gente vai falar aqui, a gente vai longe. Ju, você tem redes sociais pra galera te encontrar? Tenho o meu Instagram, que é Juliana_Arrivabene. E pode acompanhar lá. Tá? E tudo que eu posto, tudo que eu tenho falado por lá também. É o principal. Juliana Arrivabene com 2 R's. Juliana Arrivabene com 2 R's. E lá eu já direciono também pros do escritório, mas pode me acompanhar por lá. Tá bom. Gente, eu tô muito feliz de receber a Juliana, que é a primeira mulher que vem aqui no canal falar com a gente. Eu quero trazer mais mulheres, mas eu tô muito sem tempo, então se você tiver interesse e algum assunto interessante também pra gente tratar e trazer aqui, entre em contato comigo. E pessoal, mandem perguntas e coloquem aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam do nosso bate-papo. O que vocês acham? Vocês querem empreender? Você tem sua empresa já? Como que tá sendo? Como que foi a crise? Precisa de uma assessoria? Procura a Juliana, ela vai conversar com vocês, vai entrar em contato. Tira suas dúvidas, manda mensagem, atormenta ela também lá no Insta. E é isso aí. Alguma mensagem, Ju? Eu adorei participar, adorei mesmo. Sempre, muito legal obrigado. a conversa. E é isso, se vocês quiserem abrir uma empresa, não tenham medo, deem o primeiro passo, porque se não der o primeiro passo, a gente não sai do lugar, não adianta, a gente precisa sempre começar. Eu adotei uma coisa pra mim, Ju, tá virando uma filosofia de vida, né? Antes feito do que perfeito. É isso mesmo. Porque eu sempre fiquei pensando assim, não, eu quero começar uma coisa, não, mas eu quero ter tudo perfeito, eu vou fazer uma lista, tá tudo perfeito. Nunca vai estar tudo perfeito. Não. Nunca. Sempre vai ter um porém. E assim, se você não fizer, vai ter uma outra coisa que você nem sabia que você precisava porque você não começou. É igual assim, por exemplo, você vai nadar, as pessoas que nadam, elas depilam o corpo, né? Por causa do atrito da água, etc. Eu não sei nadar, mas enfim. Mas você nunca vai saber qual que é o efeito que tem ou não se você não começar a nadar. Sim. Entendeu? Isso mesmo. Então, antes feito do que perfeito. Vai lá, começa, abre o seu MEI, seu CNPJ, qualquer coisa. Coloca a sua lojinha online, faz um site, Mercado Livre, tem um monte... Tem aquele 7 não sei das quantas, Mercado Livre. Tem um monte de opção hoje em dia para você começar a empreender. E é isso aí, pessoal. Comenta aqui embaixo. E procura uma assessoria, porque é muito importante ter uma assessoria, senão é capaz de meter os pés pelas mãos. Ô Ju, eu desejo que o pessoal cresça, que eles passem esses 81 aí, ó. Isso. Disparado. Isso. Disparado. Com certeza, com certeza. E aí eles vão precisar muito de assessoria jurídica. Com certeza, sabe? Com certeza. Mas é isso, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.